Na resolução deste exercício aqui, nós vamos ter outras situações. Então, com a potência de dissipação máxima do Zener, né, e com a tensão de Zener, eu consigo achar corrente de Zener máximo. A corrente de Zener máximo, né, vai ser a potência de dissipação máxima do Zener, ou potência de Zener, né, dividido pela tensão de Zener. Potência de Zener, ou potência de dissipação máxima em Zener, 400 miliwatts, dividido pela tensão de Zener, que são 8,2 volts. Então, né, fazendo essa divisão aí, né, eu vou ter 400 expoente menos 3 dividido por 8,2. Eu vou ter uma corrente de Zener máxima igual a 48,78. 48,78 miliamperes. Geralmente, né, às vezes você pode ter um valor de Zener chamado IZK, que é a mesma coisa de Izener mínimo. Às vezes é fornecido o valor de Zener mínimo. Quando não for fornecido, o que se toma? Que Izener mínimo, né, é 10% de Zer máximo. Então é o IZ máximo dividido por 10, né? Então aqui, né, 48,78, nós vamos ter uma corrente de 4,87 miliamperes. Então nós achamos aí o IZ máximo e IZ mínimo para este diodo nestas condições aí, tá certo? Daí o que a gente pode lembrar lá, né? Nós podemos lembrar da equação do diodo, né? A equação do diodo Zener, né? São duas ali, né? Então nós temos que se a gente for achar resistência de série, né? Nós vamos ter a tensão da fonte, ou tensão de entrada, como alguns colocam, né, menos V Zener dividido pela corrente do resistor série. Esta é uma equação, e a outra equação é a corrente que passa no resistor série é igual. Essa corrente que passa no resistor série, ela se divide. Uma fração vem para o, né, essa corrente resistor série aqui, né? O que ela é? Ela é essa corrente que passa aqui. Ela se divide quando ela chega no nó. Nós temos uma fração que a gente vai chamar de corrente de Zener, mais uma outra fração que nós vamos chamar corrente de carga, né? IRL. Tá certo? Então nós temos essas duas equações aqui e a gente vai lembrar de algumas coisas aí para estar realizando esta correção, né? O que a gente pode lembrar? Bem, eu vou começar a trabalhar com a corrente de Zener mínimo. Então, trabalhando-se com a corrente de Zener mínimo e Zener mínimo. E Zener mínimo nós calculamos deu 4,87 miliamperes.
4,87 miliamperes. Qual a corrente que passa aqui pela carga, né? IRL. Qual vai ser o valor da corrente que vai passar pela carga, o valor de IRL. IRL, né? IRL vai ser a tensão sobre o resistor, né? Então nós temos aí 8,2 volts dividido por 220. Então vai passar sobre esse resistor 37,2 miliampere, né? Esse é o valor de IRL. 37,2 miliamperes. Então, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter uma corrente mínima passando aqui, ó, sobre essa carga. Tá certo? Nós vamos ter a corrente do resistor série mínima. Tá certo? Então a corrente do resistor série mínima, corrente do resistor série mínimo vai ser corrente de Zener mínimo mais a corrente da carga, IRL, né? Então a corrente de Zener mínimo 4,87 miliampere mais 37,2 miliamperes. Tá certo? Então eu tenho 37,27 miliampere mais 4,87 miliampere. Eu vou ter aí corrente do resistor série mínimo, a corrente, né, mínima aqui, que vai passar aqui, é uma corrente de 42,14 miliamperes. Tá certo? Por que esse cuidado, né? Por que esse cuidado todo? Esse cuidado todo que a gente tem é por causa do gráfico, né? Do gráfico do diodo Zener. Se a gente lembrar lá, nós temos aqui o gráfico do diodo Zener, né? Onde o diodo Zener ele opera no primeiro quadrante na polarização direta, né? E no terceiro quadrante ele opera na regulação, quando ele está polarizado de maneira reversa. Esse diodo Zener aqui, né? O que a gente tem de informação dele? Que ele regula uma tensão de saída de 8,2 volts. Esse diodo Zener tem uma corrente de chamada I Zener mínima de 4,87 miliamperes. 4,87 miliamperes. E ele tem um valor máximo, né? Que acima disso ele queima, né? De 48,78 miliampere. Então aqui nós temos o I Zener, corrente de Zener máximo, que é o 48,78 miliamperes. Esse aqui Z mínimo. Esse é Z máximo. A fonte aí que nós estamos trabalhando agora é uma fonte de tensão de valor igual a 25 volts. É uma fonte fixa. Então, esse diodo Zener que nós estamos trabalhando, a reta de carga dele, né, deve estar, né,
não pode ser menor que essa corrente de Zener mínimo. Então aqui, ó, essa reta de carga que chega nesse ponto, né? Ela não pode ser menor que esse ponto. Nós não podemos ter sobre o Zener uma corrente menor do que 4,87 mA. E o que nós não podemos também ter sobre o Zener, né? Sobre ele nós também não podemos ter uma situação em que o ponto quiescente seja maior que Z máximo. Então, o Zener ele trabalha dentro desta região, né? Para que ele esteja trabalhando de maneira ideal, ok? Então, para que trabalhemos dentro desta região, o que iremos fazer para que trabalhemos dentro dessa região? Nós teremos que escolher um resistor série que permita isso daí, tá certo? Então, como eu estou trabalhando num primeiro momento com corrente de Zener mínima, eu vou ter que ter aqui uma corrente do resistor série mínimo, né? Que a gente já descobriu que é o 42,14. Porque eu coloquei um resistor aqui muito alto. Um resistor aqui é tão alto que permite essa corrente aqui apenas 42. E eu vou achar o valor desse resistor que permite essa corrente muito baixa, né? Aqui, tá certo? Para que achemos esta situação, eu vou achar agora o resistor de série máximo, né? Que vai ser tensão da fonte menos tensão Zener dividido por quem? Pela minha corrente do meu resistor série, né? Pela corrente que passa no resistor série. Essa corrente de resistor série é a minha corrente mínima, né? Aqui é o resistor máximo. Então vamos lá. Resistência de série máxima vai ser tensão da fonte 25 volts menos tensão Zener. A regulação se dá em 8,2 volts. 8,2 volts dividido pela corrente do resistor de série, a corrente que passa por esse cara que vai ser a corrente mínima, né? 42,14 miliamperes. Tá certo? Então o que nós vamos fazer? 25 menos 8,2 dá 16,8, tá certo? Dividido por 42,14 miliamperes. Então aí nós vamos ter uma resistência de série máxima de 398,6 ohm. Então, o que eu não posso colocar aqui? Um resistor maior do que esse valor. Porque se eu colocar um resistor maior que esse valor, né? O que a gente vai ter aí? Essa corrente, ela vai diminuir.
Por consequência, a corrente do Zener também vai diminuir. Ele vai sair da sua região de operação. Tá certo? Se nós colocarmos um erro, foi um erro muito grave, né? Colocar um resistor maior que esse aqui, né? O que vai ocorrer? A reta de carga não vai mais passar por IZ mínimo, ela vai estar acima desse ponto, né? Nós vamos ter aí uma corrente de Zener menor que o 4,87. E aí o que ocorre? Este diodo não vai operar, ele não vai ter os valores para estar em operação regulando a tensão. Então nós não podemos colocar um valor maior do que esse aqui. Por isso esse cara é chamado resistência de série máxima. Tá bom? Agora nós vamos continuar os estudos, né? Com o mesmo circuito aí e achar a resistência de série mínima. Bem, para isso o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar o circuito aqui, a minha fonte DC fixa, o meu resistor série aqui. Aqui eu vou ter o meu diodo Zener, que continua sendo o mesmo. E aqui eu vou ter o meu resistor de carga, né? Minha carga. Bem, como que eu devo pensar agora? Conforme nós já vimos, esse diodo Zener, nós fizemos o estudo com a corrente Z mínima. Agora nós vamos estudar esse diodo